Se você tá a fim de aprender tudo sobre o ChatGPT, esse vídeo é para você. Aqui eu vou falar tudo sobre essa inteligência artificial que já mudou a forma como nós utilizamos a internet. E fica ligado, porque esse é um vídeo longo e cheio de dicas extras que você não encontra nem em cursos pagos. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Chegou o grande dia, pessoal. Esse é o nosso tutorial completo e atualizado sobre ChatGPT. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a ferramenta. E não importa se você é um iniciante ou se você é avançado. Essa é a aula onde você vai aprender tudo. Se você está começando, vai começar do zero. E se você é avançado, vai aprender coisas novas e repor tudo aquilo que você esqueceu com o tempo. Fora que nesse tutorial está tudo atualizado para a última versão do ChatGPT e com todas as features novas, ok? Lembre-se, essa é uma aula extremamente longa e eu vou colocar aqui na descrição os tempos de vídeo, para caso você queira pular para uma parte específica ou voltar em alguma parte que você tenha alguma dúvida, beleza? Bom, primeiro vamos começar da introdução. Como é que o ChatGPT funciona? O ChatGPT é um chatbot de inteligência artificial. Existem vários tipos de inteligência artificial. Um desses tipos são os chatbots. Os chatbots funcionam através de textos. Então, nós usuários enviamos textos para essa ferramenta e ela nos devolve textos também. Então, texto para texto. Existem outras IAs, como por exemplo o Midjourney ou o DALL-E, onde nós colocamos texto e eles nos devolvem imagens. E nós chamamos essas outras IAs, por exemplo, de texto para imagem. Então vai ter texto para imagem, texto para vídeo, entre outras coisas. O ChatGPT é texto para texto. Não que ele não seja capaz de realizar outras coisas, mas a função básica dele é um texto para texto, ok? E quando você envia uma mensagem para o ChatGPT, ele expõe a sua mensagem a algoritmos em bancos de dados. O algoritmo vai procurar sempre as melhores respostas baseadas nas suas perguntas, ok? Então, é certo dizer que quanto melhor as suas perguntas, melhores serão as respostas do ChatGPT. E como o banco de dados do ChatGPT é imenso, ele é gigantesco, cada vez mais, a cada dia que passa, nós temos melhores respostas. E um destaque que você deve levar em consideração e que faz o ChatGPT ser tão bom é que, diferente de outros chatbots que têm funções específicas, o ChatGPT não tem uma função específica. O que eu quero dizer com isso é que, quando você fala com o chatbot da sua operadora de celular, ele já está programado para te dar algumas respostas automáticas. Tanto que tem algumas operadoras que funcionam naquele esquema de, se você quer cancelar o seu plano, digite 1. Se você quer cancelar não sei o que, digite 2. Para recarregar, digite 3. Bom, isso é muito específico. O ChatGPT não. Ele é amplo, você pode fazer muitas coisas com ele. E isso é um ponto muito positivo, porque a partir do momento que esse chatbot não tem uma função específica, ele pode fazer diversas coisas. Ele é muito amplo em suas tarefas de trabalho. Basicamente, quem vai definir o trabalho do ChatGPT é você, o usuário final. Essa é uma pequena introdução de como ele funciona, ok? E quem pode usar o ChatGPT? Cara, todo mundo pode usar essa ferramenta. Lembra que eu falei que o ChatGPT não tem uma função específica? Bom, exatamente por isso. Se ele não tem função específica, isso aqui serve para todo mundo. Então não importa se você é um aluno querendo fazer o seu TCC da escola ou se você é um cara mais velho, uma pessoa mais velha que está tentando criar um plano de negócio para sua empresa, e também não importa se você é um funcionário e quer utilizar o ChatGPT para uma função específica. Isso aqui serve para todo mundo, desde mandar um simples e-mail de forma automática até criar grandes planos de negócio para uma empresa, ok? Então isso aqui é bem amplo. Durante as aulas vocês vão vendo algumas funções e alguns casos de uso. Bom, e para acessar essa ferramenta é bem simples. Você só deve acessar o site da OpenAI. E eu vou fazer isso aqui agora com vocês. Bom, para acessar a ferramenta, você precisa colocar
OpenAI no Microsoft Bing ou no seu Google Chrome, você vai ter esse resultado aqui. A OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT e através do site dela nós podemos realizar o login. Então, você vai dar um clique aqui em OpenAI, vai abrir aqui o site da empresa, eles têm diversos produtos. Até vou apresentar alguns deles um pouco para frente. Mas, chegando aqui, você simplesmente dá um clique aqui em Try GPT. Dá um clique em Try GPT, você vai logar com a sua conta Google ou Microsoft. Fez o login, aceitou lá no seu e-mail os termos de uso e você está pronto para utilizar. Bom, entrou no Chat GPT, essa aqui será a sua tela inicial, ok? Primeiro, eu vou te mostrar os planos. Por quê? A ferramenta tem um plano gratuito, onde você pode utilizar livremente, só que ela também tem um plano pago, que é muito bom, por sinal. Ok? Então eu vou te apresentar aqui a diferença entre os dois planos e quanto custa, para que você não tenha mais dúvidas sobre isso. Vamos lá. Para que você acesse os planos, você pode dar um clique aqui no seu nome, ok? E aqui tem meu plano. Dá um clique nele. Depois de clicar em planos, você vai cair nessa página aqui. Aqui você encontra o ChatGPT, seus preços e suas funções. E eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro plano que nós encontramos é o plano gratuito. O plano gratuito, você pode mandar mensagens ilimitadas, fazer interações ilimitadas e você também tem o seu histórico de chat preservado. Só que tem um detalhe, com o plano gratuito, você fica restrito ao modelo de ChatGPT 3.5, ok? Ele não é o modelo mais utilizado atualmente, mas isso aqui já vai servir para 99% das pessoas. Você vai conseguir fazer quase tudo que um usuário do plano Plus ou do plano Team faria, ok? Agora, como plano pago, nós temos o plano Plus. É o plano que eu assino atualmente. Esse plano, ele custa por volta de R$100 por mês. Você também tem acesso ao ChatGPT na versão 3.5, assim como o plano Free, só que você tem acesso ao ChatGPT na versão 4. Além disso, você vai ter acesso a todas as outras features. Essas features que eu vou mostrar durante o vídeo, mas basicamente são a possibilidade de fazer a pesquisa online em tempo real, a possibilidade de criar os seus próprios bots de ChatGPT. Você também vai poder utilizar ferramentas de análise avançada, você também vai poder utilizar o ChatGPT para a criação de imagens, você pode utilizar a loja de plugins, você pode utilizar algumas extensões no seu ChatGPT para deixar ele um pouco mais potente, entre outras coisas. A minha recomendação para você aqui é que, pelo menos uma vez, assine o plano Plus. Pelo menos uma vez, tá? Eu não recebo nada da OpenAI para falar isso aqui para vocês. Mas, cara, é bom testar uma vez porque isso aqui pode ser um divisor de água para o seu trabalho. Agora, se não tem mesmo condições, tudo bem. Utilize o ChatGPT porque ele é muito bom. Utilize no plano Free, que é o plano que eu utilizei por muito tempo, beleza? Então, aqui vai de você. O plano Team e o Enterprise são para pessoas mais avançadas e também para equipes e empresas, então eu não recomendo para ninguém. Então a dica final é exatamente essa. Utilize a versão Free. Se você gostar muito, tente a versão Plus pelo menos uma vez para você ter acesso, ver como é que é, mexer e ganhar um pouquinho mais de experiência, beleza? Então vamos voltar para o tutorial. Bom, agora que eu já te mostrei os valores, eu posso te mostrar a interface inicial da ferramenta. O que nós temos aqui de importante? Vamos começar aqui pelo canto esquerdo. Aqui nós temos o ChatGPT, ok? Ele fica aqui em cima. Nós temos também os nossos chatbots. Você pode ver que eu tenho até um chatbot pré-configurado aqui, que ele é um leitor rápido, ok? Nós podemos também explorar os nossos GPTs ou GPTs de outros usuários. Nós temos também as nossas pesquisas de hoje, temos as nossas pesquisas dos últimos 30 dias e de todo o tempo que nós já utilizamos. Então aqui embaixo nós temos o histórico de mensagens, ok? Nós temos também aqui uma opção de fazer upgrade no nosso plano e abaixo nós temos um botão. Esse é o botão onde podemos configurar tudo no ChatGPT e já já eu vou falar dele, ok? Aqui no campo principal nós temos a essência do ChatGPT, a cara dele de verdade. Aqui você vai ver que
tem a opção de trocar de modelo. No meu caso, eu estou utilizando aqui o modelo de GPT-4, mas eu posso, por exemplo, utilizar o modelo de GPT 3.5, ok? Então, eu vou utilizar aqui na maioria desse tutorial o 3.5, porque é o que vocês provavelmente estarão utilizando, a versão inicial. Além disso, clicando novamente nesse botão, caso você tenha o plano pago, você vai ter a opção de plugins, beleza? Ainda na interface inicial, nós temos aqui 4 perguntas de padrão que o ChatGPT deixa para nós, ok? Então, dependendo do que você faz, do seu trabalho, você vai ter aqui 4 perguntas padrão, onde você simplesmente pode dar um clique e ele vai conversar com você, ok? No caso aqui eu não vou estar utilizando, eu vou pausar. E aqui abaixo nós temos o nosso campo de mensagem para o ChatGPT. Esse é o campo de mensagem onde você vai colocar os seus textos, as suas perguntas, ou, se você estiver mais avançado, os seus prompts, ok? Sempre que eu falar em prompt, eu estarei falando da mensagem que nós enviamos para o ChatGPT. Então, uma dica muito importante, porque você vai encontrar isso em outros vídeos, em outros sites e em qualquer lugar da internet. No ChatGPT, a mensagem que nós enviamos é denominada de prompt, beleza? Bom, ainda na interface inicial, nós temos o botão de configurações, aquele que eu falei que ia mostrar para vocês. Dá um clique nesse botão, você vai ter a opção de meu plano, ok? Tem a opção dos seus ChatGPTs, que nós entraremos bem profundo nisso aqui depois. Nós temos uma opção de instruções personalizadas, que também vai fazer parte desse tutorial, e algumas configurações. Dá um clique nas configurações e aqui você pode trocar algumas coisas, como por exemplo, o tema. Você gosta de trabalhar com tema escuro ou tema claro? Aqui você pode escolher. Eu prefiro o tema escuro. Temos também uma localização. É a região onde está localizada a sua língua, o seu idioma. No meu caso, português, Brasil. Temos também aqui uma opção de arquivar os chats e podemos selecionar quais arquivar ou não, e de deletar todos os nossos chats, ou seja, deletar todos os nossos históricos. Não recomendo que façam isso, ok? Como funções para usuários pagos, nós temos a opção de ativar ou desativar os plugins. Falarei mais dos plugins um pouco para frente. Também temos a opção aqui de controle de dados. Ativando essa opção, você permite que a OpenAI, detentora dos direitos do ChatGPT, utilize as suas mensagens para melhorar o algoritmo de inteligência artificial deles. Então, detalhe muito importante, jamais compartilhe informações de cunho pessoal. Não vai colocar senha de banco nem nada do tipo aqui, ok? Também temos a possibilidade de configurar aqui os nossos links compartilhados, exportar dados e excluir a nossa conta. E aqui abaixo temos o perfil de construtor. Aqui são opções para quem desenvolve prompts ou para quem desenvolve ChatGPTs. Sim, é possível você configurar um ChatGPT específico para uma tarefa. Vou mostrar isso um pouco depois para vocês. A questão é que essa parte aqui é para pessoas que vão criar modelos de ChatGPTs ou chatbots e vão vender aqui dentro da plataforma através da loja. Então você pode configurar um nome ou até um website aqui para ficar mais fácil essa identificação. É um assunto um pouco mais extenso e falaremos mais no decorrer desse vídeo. Vamos lá. Primeiro passo e muito importante. Antes de enviar qualquer mensagem para essa ferramenta, nós precisamos falar sobre prompt. Lucas, você já falou sobre prompt. Tá, mas eu preciso falar mais uma vez para que você entenda melhor e de uma forma assertiva. Vamos lá, pessoal. Todo o texto que nós inserimos aqui nesse campo é um prompt, ok? E por que que isso é tão importante? Sabe quando você está na escola, por exemplo, e você faz uma pergunta para o professor e o professor fala: não entendi muito bem sua pergunta, faz essa pergunta de novo. Bom, esse conceito também existe aqui dentro do ChatGPT. É capaz de que o ChatGPT não entenda as suas perguntas, não entenda os seus textos. E isso é muito porque esse algoritmo, ele tem formas de interpretar esse texto. Ele não é um humano, então ele não funciona como um ser humano, mas ele tenta replicar o comportamento humano.
Se você sabe que isso aqui tenta replicar o comportamento humano, se você faz uma pergunta bem simples de entender, o ChatGPT vai te dar uma resposta bem clara sobre determinado tema. Agora, se você faz uma pergunta extremamente complexa e difícil, ele pode não entender muito bem o que você está querendo. Esse é o conceito, basicamente, da engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Prompt é o texto. A engenharia de prompt é a capacidade de mandar os melhores textos possíveis para que o ChatGPT entenda exatamente o que você quer e te dê as melhores respostas possíveis, ok? Então lembre-se, o ChatGPT ele funciona basicamente como um ser humano. Ele não é humano, mas ele tenta replicar esse comportamento. Então, se você faz uma pergunta muito fácil, ele te dá uma resposta muito fácil, muito simples. Se você faz uma pergunta complexa, você tem que colocar todos os mínimos detalhes naquela sua pergunta, para que ele consiga entender exatamente o que você quer e te dar uma resposta melhor, ok? Bom, eu falo que é basicamente assim: quanto melhor a sua pergunta, melhor o ChatGPT vai te responder. Se você escreve aqui de qualquer jeito, ele vai te responder de qualquer jeito, ok? Então, é uma força equivalente. Você manda a pergunta certa e ele te dá a resposta certa. Toda vez que o ChatGPT estiver te respondendo errado, a culpa não é dele, a culpa é sua, porque você não está perguntando corretamente. E é por causa disso que muitas pessoas, ao digitar para o ChatGPT, escrevem textos bem grandes. Eu mesmo, você vai ver durante as aulas que, às vezes, eu escrevo uma página inteira para o ChatGPT me dar uma resposta bem curta. Mas por que isso acontece? Porque eu tenho que ser extremamente específico. Eu tenho que colocar ali todos os detalhes mínimos do que eu quero, para que ele me responda de forma eficiente. Caso eu não faça essa engenharia de prompt, esse trabalho, eu vou ser um usuário como outro qualquer, que chega aqui e manda: oi, me dê exemplos de um e-mail para enviar para meu chefe. Pronto. Aí eu mando isso para o ChatGPT. Isso aqui é uma coisa muito vaga, ele vai te responder qualquer coisa. Um exemplo melhor de fazer essa pergunta seria: oi, eu me chamo tal, eu trabalho no setor tal, a minha empresa funciona em determinado horário e o meu chefe é tal pessoa. Eu preciso que você me dê exemplo de um e-mail onde eu explico a situação tal e eu quero que esse e-mail seja escrito de forma formal. Pronto, você viu que entre o exemplo que eu falei para você agora e o que eu escrevi aqui na tela, são coisas bem diferentes. Um está muito amplo e feito de qualquer jeito, e o outro seria um texto bem específico, explicando para o ChatGPT toda a situação. E a pergunta que fica é: em qual dos dois exemplos você acha que eu teria melhor resultado? Nesse aqui que está escrito ou no que eu te falei agora? É claro que no que eu te falei agora. Por quê? Porque está mais específico. Você detalhou mais a situação. E é exatamente essa visão que você tem que ter do ChatGPT, ok? Muitos vídeos você vai encontrar por aí onde as pessoas utilizam de qualquer jeito. Cria um e-book para mim de 45 páginas. Poxa, mas isso é muito amplo. O algoritmo não vai entender o que você está querendo. Então, o ChatGPT ele não faz mágica. A mágica é você mandar uma pergunta boa. Isso é a mágica aqui dentro dessa ferramenta, beleza? Bom, pessoal, agora vamos começar a mandar os nossos prompts. Primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar essa barra lateral aqui, tá bom? Dei um clique aqui. Agora a gente está aqui full time no ChatGPT, beleza? Vamos supor que você está utilizando aí no seu dia a dia. Primeira coisa que você tem que entender é que existe o prompt. Prompt é o seu texto. Você vê que eu estou com um texto preparado aqui. Ou seja, eu estou com um prompt pronto. Beleza? Tem um prompt pronto aqui na minha tela. Eu tenho que falar para você que existem 5 funções importantes do ChatGPT, tá? Essas funções não estão descritas aqui na ferramenta. São funções que só você utilizando todo santo dia você vai notar. A primeira dessas funções, e a que eu considero a mais importante, é o comando atue. O que é o comando atue? O comando atue vai fazer o ChatGPT fingir, pode utilizar essa palavra, ele vai fingir que ele é algo que ele não é de verdade. Um exemplo: atue como um escritor de histórias infantis.
O ChatGPT é um escritor de histórias infantis? Não. Só que o comando atue vai fazer com que, para esta pergunta aqui, ok? Para essa pergunta, para essa página, para essa conversa, ele vai utilizar habilidades de um escritor de histórias infantis, ok? Então, o comando atue basicamente é um comando onde você vai fazer o ChatGPT incorporar uma personalidade. Você faz isso para obter os melhores resultados, ok? Então, se eu mandar aqui para ele, crie uma história infantil, ele vai me dar o resultado X. Se eu coloco para ele, atue como um escritor de histórias infantis, ele vai me dar um outro tipo de resultado. Lembra do que eu te falei? Quanto melhor a sua pergunta ou solicitação, melhor o seu resultado. O que você acha que vai dar o melhor resultado? Pedir para ele uma história infantil ou falar: atue como escritor de histórias infantis e crie uma história X para mim. Cara, vai por mim. A segunda configuração de prompt é muito melhor. É por isso que não só eu, mas diversos usuários na internet que estão um pouco mais avançados utilizam o comando atue, ok? Um comando muito importante. E variações do comando atue podem ser utilizadas. Por exemplo, atue como um tradutor e traduza esse texto. Atue como um gerente de marketing e me mostre os melhores caminhos para tal coisa. Atue como um influenciador e me diga o que postar em cada dia da semana. Cara, dá para você utilizar o comando atue para tudo, ok? Lembre-se que tem um banco de dados por trás do ChatGPT e nesse banco de dados estão informações de vários influencers, vários escritores, vários autores de livros, cineastas, cientistas, tá tudo lá. Você precisa fazer o ChatGPT retirar aquilo de lá e entregar para você. E é por isso que o comando atue é muito bom. Então, para te mostrar aqui o resultado, eu vou enviar. Atue como um escritor de histórias infantis e faça uma história sobre um cisne amaldiçoado por duendes mágicos. E ele me entregou aqui a seguinte história. Título: O Cisne Encantado. Havia uma vez um lindo cisne chamado Lila, que vivia em um tranquilo lago no meio de uma floresta encantada. Lila era conhecida por sua beleza e graça, e todos os animais da floresta a admiravam. Ela nadava serenamente pelo lago, deixando um rastro de beleza por onde passava. E assim ele vai contando a história. Lembre-se que, nessa história aqui, ele está atuando como um escritor de histórias infantis. E aqui vão existir várias variações. Atue como escritor de história infantil para crianças de até 3 anos de idade. Atue como escritor de história infantis focado em público feminino. Atue como escritor de história infantis, mas faça uma história não sobre um cisne, faça uma história sobre um canguru ou qualquer outro animal. Então existem várias variações dentro disso, ok? O importante é que você entenda o comando atue, para que o ChatGPT atue como uma pessoa capaz de entender aquele tema. No caso aqui, o nosso tema, história infantil. Beleza? E antes de passar para a próxima função, vou deixar aqui a primeira dica extra. Você mandou aqui para o ChatGPT atue como um escritor de histórias infantis. E você pediu a primeira história. E ele te entregou aqui a primeira história. Beleza? Até aí tudo bem. Primeira dica, pessoal. Não apague a conversa. Se você quiser outra história, é só você pedir aqui. Agora eu quero uma história sobre um leão. Pronto. Você só precisa mandar isso. Agora eu quero uma história sobre um leão. Como já está nessa página o comando atue como um escritor de histórias infantis, você vai mandar isso aqui e ele já vai entender. Ah, eu estou utilizando a página que é sobre histórias infantis. Então, se ele quer uma história sobre um leão, com certeza ele vai querer uma história sobre um leão, sendo uma história infantil. Por que ele entende isso, pessoal? Porque está na mesma página. Então, primeira dica, não apague as suas páginas. Inclusive, você pode renomear a página aqui, ó. Clica aqui, ok? E você vai colocar aqui história infantil. Pronto. E toda vez que você pedir uma história nessa página, vai ser uma história infantil. Ok? Não tem como ele te mandar a história de outra coisa, porque você já mandou aqui anteriormente que você queria uma história infantil. Até aí, tudo bem.
Acho que é um comando extremamente útil se você está iniciando agora. Salve os seus chats, ok? Não só não apague, como salve e renomeie os seus chats. Deixa tudo organizado, fica mais fácil para trabalhar e você vai ter ali o chat GPT para trabalhar numa função específica. Eu utilizo muito assim, então toda vez que eu quero uma história infantil agora, eu posso utilizar essa página, beleza? Agora sobre outra função do chat GPT, que também não está muito na cara, mas pode ser executada, nós temos a opção de criar, criações. O chat GPT tem imaginação infinita. Lucas, como assim imaginação infinita? Isso aí é só um robô. Isso não tem imaginação. Bom, pois é, pessoal, realmente vocês estão certos. Ele não tem imaginação. A questão é que esse banco de dados é tão extenso, é tão gigante, que muito do que ele apresenta para nós são coisas que nós nunca vimos na vida. Para te mostrar isso, eu tenho aqui a palavra CRI. Muitas vezes você vai utilizar a palavra CRI. Por quê? Criar é você inventar do zero. Esse é o princípio da criação. Criar, ok? O ChatGPT ele não cria nada. Ele não cria nada. Ele pega coisas que já existem em outros lugares e apresenta isso para nós. Até aí, tudo bem. A questão é que a palavra crie faz ele buscar melhores resultados. Então, nós utilizamos muito a palavra crie. Você já conhece o comando atue, agora é o comando crie. Bom, dito isso, eu tenho aqui no meu prompt. Crie um plano de publicidade para uma empresa de calçados. O que vai acontecer? Quando eu mandar isso para o ChatGPT, ele vai me devolver aqui um plano de publicidade para uma empresa de calçados. Eu pedi para ele criar, mas ele não vai criar do zero, ele vai pegar coisas que já existem. Até aí, vocês sabem, beleza. Outra coisa interessante, você pode utilizar o comando CRIE com o comando ATUE. Lembra do comando ATUE que eu ensinei anteriormente? Então você pode colocar aqui, por exemplo, atue como especialista em marketing e crie um plano de publicidade para uma empresa de calçados. Então, comando atue vai fazer ele incorporar um especialista em marketing e o CRI vai fazer ele criar. É claro, ele não vai criar, mas ele vai buscar planos de publicidade de especialistas em marketing. Isso aqui é basicamente como um hack. Ele vai fingir ser alguém que ele não é, mas que existe, tá bom? Porque ele tem no banco de dados dele especialistas em marketing, então ele vai fingir ser aquelas pessoas para criar para você um plano de publicidade para empresas de calçados. Olha que coisa interessante. Bom, feito isso, você envia a mensagem. E a gente tem aqui os nossos resultados, ó. Então ele vai criar aqui. Claro, vou criar um plano de publicidade para uma empresa de calçados fictícia chamada Soul Fashion. Este plano de publicidade será dividido em várias etapas e estratégias para promover a marca e seus produtos. Objetivos da publicidade: aumentar o reconhecimento da marca, aumentar as vendas e engajamento nas redes sociais. Você vê que isso aqui é algo bem interessante. Você precisa aumentar o reconhecimento da marca, você precisa aumentar as vendas e o engajamento nas redes sociais também. Inclusive, engajamento em redes sociais é uma coisa que o pessoal do marketing mesmo deixa um pouco para depois, né? Tem gente que ainda é da velha guarda, não se preocupa muito com isso. O ChatGPT não, ele mostrou que isso aqui é bem relevante. E aqui estão as estratégias, ó. Campanha de mídia social, marketing de influencer, publicidade online, e-mail marketing, eventos e parcerias, programas de fidelidade, mensuração e avaliação. Ó. Cara, tem muita coisa, ó, orçamento. Enfim, ele te dá um plano de negócio ali bem detalhado sobre qualquer coisa que você precisar. E lembre-se, quanto melhor for o seu prompt, melhor as suas respostas. Você pode colocar aqui mais coisas, como por exemplo, atue como especialista em marketing online, ok? E cria um plano de publicidade para uma empresa de calçados para mulheres. Olha, você consegue ir especificando isso cada vez mais até chegar num resultado muito parecido com o da sua empresa, por exemplo, ok? E lembre-se, o comando CRIE, ele é exatamente como o comando ATUE. Ele tem suas variações. Crie um e-mail, crie um design para uma festa de aniversário, crie um nome para o meu canal no YouTube, crie um plano de estudo para 2024 para que eu aprenda
inglês, espanhol, qualquer outra língua. Cria um plano de negócio para a empresa X. Ou cria um plano de negócio baseado nos conceitos e fundamentos do McDonald's, para que eu crie uma empresa parecida. Enfim, você consegue fazer muitas coisas também com o comando CRIE. Se utilizado com o comando ATUI, você vai ter resultados cada vez melhores. E aqui, pessoal, é interessante falar porque ainda é o começo da aula, mas você já está entrando num campo aí que já está beirando o intermediário, tá bom? Então você aqui já está sendo exposto a um conhecimento um pouco mais elevado, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês mais 3 funções e comandos importantes do ChatGPT. Tudo isso através desse prompt aqui. Ele é bem simples, mas com ele eu consigo explicar para vocês essas 3 funções, tá bom? Elas vão estar presentes aí em quase 100% do seu trabalho com essa ferramenta. Você já conhece o comando ATUI para o ChatGPT absorver uma persona, tá bom? Você já conhece o comando CRIE, onde ele busca no banco de dados dele ali várias informações para te entregar algo que você ainda não conhece, ok? E agora você vai aprender 3 coisas importantes. Vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui na versão 4 do ChatGPT, tá bom? Porque eu precisei fazer uma busca online para obter esse resultado. E o que eu pedi para ele? Eu quero uma lista das melhores músicas de 2021, certo? Bom, se você não sabe, a versão do ChatGPT 3.5, ela não tem resposta em tempo real. Então, mais uma dica extra. Se você quiser assuntos de 2021 para frente, ok? De setembro de 2021 até hoje, você tem que utilizar a versão 4. Se você precisa de assuntos mais antigos, 2021 para trás, você pode utilizar a versão 5. No meu caso, eu precisei ali de 2021 inteiro, beleza? Feito isso, eu mandei. Quero uma lista das melhores músicas de 2021. Tá bom? Um prompt bem simples. E o que aconteceu? Ele fez uma pesquisa na internet, tá bom? E procurou em sites quais eram as músicas mais tocadas e mais populares de 2021. Repare que eu não fui específico. Eu falei melhores músicas. Só que melhores músicas é subjetivo, correto? Então uma dica seria especificar. Melhores músicas? Não. Músicas mais tocadas, ok? Poderia também colocar o gênero. Músicas mais tocadas no gênero tal. Poderia colocar também músicas mais tocadas no gênero tal na região sul, ou na região nordeste, ou sudoeste, enfim. Eu poderia ir especificando esse prompt aqui infinitamente. E essa é a função que eu quero falar para vocês, que é a função de especificar, ok? Você pode especificar melhor para ter melhores resultados. Quanto mais específico, melhor, beleza? Bom, nós falaremos mais de especificar um pouco para frente. Ele fez a pesquisa na internet aqui também e falou, em 2021, uma variedade de músicas se destacou tanto no cenário brasileiro quanto no internacional. Aqui estão algumas das músicas mais populares de 2021, de acordo com diferentes fontes. Aí ele me dá uma lista aqui, tem Luan Santana, Yasmin Santos, aí tem algumas músicas internacionais e por aí vai, ok? Bom, depois eu mandei para ele, depois que ele me mandou essa lista, eu falei de novo, faça uma lista das principais músicas de 2021, ok? E ele me mandou, tá, aqui está a lista compilada das principais músicas de 2021. Repare que, para o primeiro resultado, ele pesquisou online. Quando ele já tinha a resposta online, a resposta que ele tirou de 3 sites, ó, você pode ver que tem aqui, ó, Billboard, Rolling Stone, e esse aqui eu não sei qual que é, mas são 3 sites, tá bom? Depois que ele retirou aqui dos 3 sites, ele não pesquisou na internet. Ele utilizou essa base para me dar uma resposta. Por que ele utilizou essa base? Porque eu aceitei. Quando eu mandei a mensagem para ele, em momento nenhum, eu falei que não queria essa lista. Eu aceitei. Eu falei, faça uma lista das principais músicas. Como ele já tinha essa lista base, ele fez com essa base, certo? Então, eu poderia ter colocado aqui, refaça essa lista. Ele ia pesquisar de novo na internet. Cada vez que eu rejeitasse esse resultado, ele ia pesquisar em mais sites na internet. Como eu aceitei, ficou por aqui, ok? E ele respondeu, aqui está a lista compilada das principais músicas de 2021. Aí ele me mandou aqui, músicas populares no Brasil.
as mais tocadas. Aí tem a número 1 até a 7 e também tem as internacionais da 1 até a 7. Aqui são as fontes, ó, essas aqui são as mais tocadas e aqui segundo a revista Rolling Stone, ok? E aqui tem o top 7 da Billboard, que também classifica músicas. Até aqui, tudo bem. Bom, eu falei para ele, separe as músicas brasileiras dessa lista e crie uma lista nova. E o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou complementando os meus resultados. Lembra, você já sabe que você pode especificar ao máximo o seu prompt para ter um resultado bem específico, ok? Só que você pode ter um resultado específico e assertivo, só que ainda falta alguma coisa, não está do jeito que você queria. No meu caso, você pode ver que eu tinha resultado de 3 sites diferentes e tinha um aqui separado só para Brasil, ok? Eu poderia juntar tudo isso, eu poderia pedir só Brasil, eu poderia pedir só internacional, eu poderia considerar só Billboard, eu poderia especificar isso ainda mais e eu poderia complementar isso ainda mais. Então, eu fui um pouco mais específico para complementar aqui o meu resultado. E ele respondeu, claro, aqui está uma lista separada com apenas músicas brasileiras mencionadas anteriormente. E aqui eu tenho a minha lista de músicas brasileiras, só brasileiras. Lembre-se, fui bem específico, ampliei o meu prompt da maneira correta e tive o meu resultado mais correto, mais encaixado, mais justo. Então você pode ver que olha o caminho que eu percorri entre especificar, ampliar e complementar o meu prompt até ter um resultado onde mostre só as músicas brasileiras, ok? Então você pode ver que eu tive que mandar no mínimo 3 mensagens para o ChatGPT. Bom, pessoal, e para que você não fique complementando e especificando os seus prompts o tempo inteiro, a dica é, no primeiro, seja o mais específico possível. Então, eu poderia ter chegado aqui e feito da seguinte maneira. Quero que você crie uma lista das 10 músicas internacionais mais tocadas de 2021. Para isso, utilize o site da Billboard. Pronto. Feito isso, eu teria uma resposta bem específica e bem direta ao ponto. Como eu fui criando as coisas com o tempo, eu precisei ficar amplificando, especificando e complementando o meu prompt. Lembre-se, tanto faz se você vai colocar isso aqui tudo na primeira linha, ou se você vai pedir primeiro a lista, depois para refinar a lista, depois para mexer um pouco mais na lista e ficar complementando isso várias vezes. Tanto faz a forma que você vai fazer. A questão é que, se você for bem específico aqui no começo, você tem que ficar mexendo menos, mandando menos mensagens. E então vai ter resultados cada vez mais rápidos, ok? Ó. Depois que eu pedi a lista aqui das músicas brasileiras, eu fiz uma outra solicitação. Crie um nome para essa lista. Olha que interessante, pessoal. Eu pedi primeiro uma lista de músicas, depois eu pedi para refinar o resultado, depois eu pedi para refinar o resultado para músicas brasileiras e agora eu estou pedindo um nome para essa lista. Tudo isso poderia ter sido colocado lá no início, ok? Eu poderia já chegar para ele e falar, olha, eu quero a lista das 10 músicas brasileiras mais tocadas de 2021 e também quero que você coloque um nome nessa lista. Pronto. Agora, se eu fosse mais profundo e mais avançado ainda, eu poderia pedir, atue como um especialista em estilos musicais ou qualquer coisa do tipo e crie uma lista das 10 músicas mais tocadas no Brasil e depois crie um nome para essa lista, para eu colocar na minha playlist no Spotify. Olha que loucura! Eu poderia ter sido muito mais específico desde o começo, mas é claro, isso é uma aula. Eu estou mostrando para vocês que quanto menos específico for, mais você vai ter que complementar, especificar e ampliar os seus prompts, ok? Então, tudo isso poderia ter sido evitado com uma bela elaboração de prompts lá no começo. Não foi o caso aqui, mas não importa. Mesmo que a gente vá derrapando pelo caminho, colocando coisas a mais na nossa conversa, o resultado final vai ser muito interessante. Então aqui tem o resultado, ó. O nome dessa lista ou dessa playlist que ele escolheu é Ritmos do Brasil, as mais tocadas de 2021, ok? Então, caso eu quisesse criar, por exemplo, uma playlist, pegaria essas músicas, colocaria esses títulos e também poderia pedir para ele aqui uma descrição para essa lista, ó.
crie uma descrição para essa lista. E ele iria me dar uma descrição para essa lista. Então eu teria todos os resultados do mesmo jeito. Não importa. Se eu faço o super prompt e mando e ele me responde de uma vez tudo bonitinho, eu chego no resultado. Sim. Agora, se eu mando picado, eu também vou chegar no resultado. A questão é, você quer chegar no resultado da maneira mais simples ou da maneira mais difícil, ok? Isso é o que você tem que entender sobre as conversas com a ferramenta, com o ChatGPT, ok? Então, o que você aprendeu aqui nessas aulas? A palavra ou o comando atue para você fazer o ChatGPT incorporar uma personalidade. O comando crie para fazer ele puxar lá do banco de dados alguma estratégia, algo que já foi criado por outra pessoa para que ele apresente isso para você. Ampliar. Quando você manda solicitações para o ChatGPT e ele não te responde da maneira correta, você pede coisas a mais. Especificar. Quanto mais específico for, melhor os seus resultados. E para finalizar, complementar. Pegou o resultado, não deu certo, está ampliando aquilo várias e várias vezes, mas não está dando certo? Complementa com alguma informação extra. Pode ser informação da internet, pode ser você mesmo dar uma informação ou sugestão a mais. Então, são 5 palavrinhas bem úteis. Atue, crie, amplie, especifique e complemente, ok? Se você dominar essas 5 palavras, você vai conseguir fazer muita coisa com essa ferramenta, beleza? Bom, dito isso, nós vamos passar para uma parte um pouco mais avançada, onde eu falo de tipos de prompt, ok? Agora nós vamos falar de tipos de prompt. Você já entendeu que tem aí 5 palavrinhas mágicas bem úteis para a utilização do ChatGPT. E agora nós vamos falar de tipos de prompt. Por quê? As mensagens que você envia, elas têm determinadas funções. Algumas pessoas vão querer explicações, vão querer estudar no ChatGPT. Outros vão querer algumas análises específicas. Outros vão precisar para criação de conteúdo. Então, existem muitos parâmetros para apresentar para vocês sobre isso. Vou apresentar aqui os principais tipos de prompt, os mais utilizados. O primeiro e bem interessante é o compare e contraste, ok? Vamos lá. Eu pedi aqui para ele, faça uma tabela de 2 colunas com as vantagens e desvantagens do carro elétrico. Primeira dica, você pode pedir para o ChatGPT criar tabelas, ok? Ele cria tabelas. Bom, o conteúdo da tabela não importa muito, porque aqui o prompt a seguir vai ser o prompt de compare e contraste. Então, eu tenho a tabela com os dados aqui, ó, vantagens e desvantagens. Um exemplo, vantagens de um carro elétrico, menor emissão de poluentes. Desvantagem, autonomia limitada. E por aí vai, tá bom? Agora eu posso pedir para ele, compare e contraste os resultados da tabela e faça um resumo sobre tudo. Clico no botão e ele vai fazer exatamente isso. Bom, e o chat respondeu aqui. A comparação entre as vantagens e desvantagens dos carros elétricos revela uma interessante balança entre inovações ambientais e tecnológicas e os desafios práticos e econômicos que ainda precisam ser superados. Aí ele fala aqui sobre as vantagens, explica um pouco de cada uma delas, fala das desvantagens, explica um pouco de cada uma das desvantagens também, e depois ele passa um resumo de tudo, qual a conclusão que ele teve em contrastar e comparar aqui as vantagens e as desvantagens. E como resumo ele coloca: carros elétricos oferecem benefícios ambientais significativos e custos operacionais potencialmente mais baixos. No entanto, eles enfrentam limitações em termos de autonomia, tempo de recarga e infraestrutura de abastecimento. Além disso, o seu preço inicial mais elevado e o peso das baterias são considerações importantes. À medida em que a tecnologia evolui, muitas dessas desvantagens estão sendo progressivamente superadas, tornando os carros elétricos cada vez mais viáveis e atraentes para um espectro mais amplo de consumidores. Então, pessoal, primeira dica de tipo de prompt: comparar e contrastar resultados, tabelas, textos, qualquer coisa que você imaginar. Você pode pedir para o ChatGPT fazer uma análise para você sobre aquilo e te passar um resumo. Excelente forma de estudar, aprender sobre outras coisas, analisar resultados da sua empresa. Não vai colocar resultados confidenciais, pelo amor de Deus, mas alguns resultados de vendas, reembolsos, número de clientes,
número de compras diárias, tudo isso você pode fazer aqui dentro do ChatGPT. Outro tipo de prompt muito importante é o prompt de preveja, ok? Você consegue fazer o ChatGPT prever como será uma situação ou um ambiente nos próximos anos. E aqui, pessoal, é óbvio que você não vai utilizar isso como 100% de certeza, mas é um estilo de análise e perspectiva para o futuro interessante que você deve considerar nos seus projetos, tá bom? Um exemplo disso está aqui. Com base nas tendências atuais, analise o consumo e a utilização de redes sociais para os próximos 20 anos. Então, o tipo de prompt aqui é um tipo de prompt de preveja, antecipe o que vai acontecer com base nos resultados atuais, o que vai acontecer nos próximos anos. Esse prompt também é muito interessante para, novamente, empresas, funcionários de tecnologia, para pessoas que trabalham com clima, para pessoas que utilizam redes sociais, como é o exemplo aqui do prompt que eu criei para vocês, entre outras coisas, ok? Então você consegue analisar cenários. Como é que vai ser o cenário da próxima eleição americana baseado nas estatísticas de dados que nós temos agora? Qual que vai ser o resultado do jogo de domingo baseado no histórico do clube A versus o clube B? Cara, é um tipo de análise excelente. E é claro, sempre tendo cuidado, tu não vai colocar aqui, será que o Bitcoin vai subir amanhã e sair lá comprando um monte de Bitcoin? Não existe isso. É apenas um estilo de análise. Não dá para confiar 100%, mas dá para você ter uma base, no mínimo, argumentativa sobre determinado assunto. Você já aprendeu o tipo de prompt de comparar e contrastar, e o segundo tipo de prompt é o prompt de preveja. Preveja alguma coisa que vai acontecer, ok? Então eu vou dar play aqui e mostrar o resultado para vocês. Bom, e aqui temos o nosso resultado. Vamos lá. Com base nas tendências atuais, analise o consumo e a utilização de redes sociais para os próximos 20 anos. Então ele deu aqui algumas respostas, tá bom? E eu vou ler aqui uma que eu considero bem importante, ó. Integração com tecnologias emergentes. A expectativa é que as redes sociais se tornem cada vez mais integradas com tecnologias emergentes, como realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial. Isso poderá criar expectativas de usuários imersivas e personalizadas. Então, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo aqui, você provavelmente tem interesse em trabalhar ou colocar inteligência artificial no seu negócio, ok? Eu suponho isso. E você já sabe que, se a inteligência artificial será integrada em redes sociais nos próximos anos, que provavelmente vai ser mesmo, você sabe que se você dominar isso aqui e tá por dentro disso, você vai ter uma grande vantagem competitiva nos próximos anos, ok? Outra coisa interessante, ó, o aumento do foco em privacidade, segurança, ok? Envolve inteligência artificial também. Existem pessoas que dão golpes utilizando ferramentas de inteligência artificial. Então você precisa aumentar a segurança nas redes sociais, principalmente. Outra coisa interessante que o ChatGPT mandou é que eles falam de redes sociais descentralizadas, redes sociais alternativas, para fugir de censura, de governos autoritários, inclusive utilizando blockchains de criptomoedas para gerar essas redes sociais novas. Então, cara, olha o tanto de informação interessante que a gente teve quando mandou o ChatGPT prever o futuro. Não quer dizer que tudo isso aqui vai acontecer, mas os argumentos que ele está utilizando aqui são muito bons, cara, são muito bons, ó. Outro exemplo, as preferências e comportamentos das novas gerações, como a geração alfa, nascida em 2010, serão cruciais. Quase não se fala ainda da geração alfa, ó. Só que o ChatGPT já está te antecipando isso. Olha que interessante. Então, preveja é um tipo de prompt que você com certeza vai estar utilizando muito aí no ChatGPT, beleza? Então vamos para o próximo. Outro tipo de prompt que você vai utilizar com certeza no ChatGPT são prompts de argumentação. Argumente contra e a favor, ok? Por que esse tipo de prompt é interessante? Com esse tipo de prompt, pessoal, nós conseguimos organizar argumentos e estratégias para determinadas coisas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que é,
Argumente contra e a favor a lei seca. Então o ChatGPT, ele tem que argumentar a favor da lei seca e contra a lei seca, tá bom? Para gerar aqui um mini debate entre ele mesmo, tá bom? Por que eu tô mostrando isso para vocês? Argumentos a favor da lei seca são quase todos, né? Porque beber e dirigir não faz o menor sentido. Mas o quão longe o ChatGPT pode ir e argumentar a favor, mesmo sendo um tema polêmico? Porque isso aqui é bem interessante. Você não precisa saber apenas um lado da história, você tem que saber tudo. Pessoas diferenciadas com certeza se importam com os prós e os contras. Você não ouve só um lado do debate. E é isso que o ChatGPT mandou aqui. Olha que interessante. A lei seca, conhecida por estabelecer proibições e penalidades severas para a condução sobre a influência de álcool, é um tema que gera debates intensos. Vou apresentar argumentos tanto a favor quanto contra essa política. E aqui ele apresenta os argumentos a favor, tá? Que a maioria das pessoas vão conhecer. Por quê? Porque são argumentos a favor. A lei já existe e a maioria das pessoas concordam com esses argumentos. Só que, pasmem, ele apresenta argumentos contra a lei seca. Por exemplo, invasão de privacidade e liberdade pessoal, efetividade questionável, impacto na economia local e problemas de implementação e fiscalização. Então, olha que interessante. Você é algum aluno, é algum diretor de empresa, você é uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego? Cara, o quão útil é você saber prós e contras sobre os temas abordados no seu campo de trabalho? Você saber os prós e argumentar a favor é muito simples, mas o quão útil é saber os contras e, a partir dos contras, você ter argumentos para rebater esses contras? Imagina que eu estou argumentando a favor da lei seca e a pessoa chega do nada com esses argumentos aqui e eu não sei o que falar. Só que agora, graças a isso, eu posso argumentar em cima desses argumentos. Você entende que eu vou argumentar em cima dos argumentos? Então, seria o quê? Seria no debate uma pessoa estar mais preparada, muito mais preparada do que 99% das pessoas que se encontram no Brasil. Olha que interessante. Então, argumente contra e a favor é um tipo de prompt fundamental para você que quer se desenvolver, para você que está cursando aí alguma faculdade, você precisa elaborar sua tese, doutorado, mestrado. Cara, olha isso aqui. Basicamente, a sua tese, você defende um argumento X. E quando você vai apresentar a tese, você é colocado numa banca e as pessoas têm que ficar ali fazendo perguntas para você. Só que se você já sabe essas perguntas previamente, olha o quanto que isso aqui te ajuda. Outra coisa, você é vendedor, você vai vender um produto, o cliente vai te perguntar uma coisa, ele vai falar, mas será que isso aqui é tão útil assim mesmo? Eu preciso disso? Cara, você já sabe os argumentos que o cliente vai usar e você vai utilizar isso para vender mais, para vender melhor, para as pessoas certas. Então, eu não preciso nem falar que esse tipo de prompt aqui é essencial que você tenha, ok? Outro tipo de prompt extremamente funcional dentro do ChatGPT são prompts de explicações. Então você pode pedir explicações detalhadas, baseadas no seu nível de conhecimento, para se aprofundar em um tema. Eu tenho um exemplo aqui que é: explique de forma técnica o funcionamento de uma bicicleta. Ok, todo mundo sabe como uma bicicleta funciona, mas você sabe explicar isso de forma técnica? Bom, o ChatGPT sabe. Então ele explica aqui: o quadro é uma estrutura central, as rodas são compostas por pneus, aros e raios, sistema de transmissão inclui pedais, correntes, coroas. Ele vai explicando todo o funcionamento técnico de uma bicicleta. Isso aqui serve para tudo que você pensar e imaginar na sua vida. Quer aprender como funciona um carro? Quer aprender como funciona um computador, um microfone, uma televisão? Ele pode te explicar tudo, ok? Então, prompts baseados em explicações também são muito úteis. Lucas, mesmo com uma explicação técnica, eu ainda não consegui aprender como uma bicicleta, como um carro funciona. Existe alguma coisa que pode complementar
esse tipo de prompt? Sim, existe. Inclusive, esse aqui é um truque bem velho. Explique como se eu fosse uma criança de 10 anos. Então, aqui tem a explicação da bicicleta. Não entendi, tudo bem. Agora explique como se eu fosse uma criança de 10 anos. Aqui já não é mais uma explicação tão técnica, é mais uma explicação básica. Aí vai lá. O esqueleto da bicicleta é o quadro. Pense no quadro da bicicleta como se fosse seu esqueleto. É a parte que segura todo o conjunto. As rodas. As rodas são como os sapatos da bicicleta. Elas ajudam a bicicleta a rolar pelo chão. Os pneus são as partes de borracha nas rodas. São como os solados dos sapatos. Eles ajudam a bicicleta a não escorregar e deixam o passeio mais macio. Cara, então, independente da sua área de atuação, isso aqui vai te ajudar em muito. Reparem, pessoal, que eu expliquei aqui já 4 formas de tipos de prompt diferentes, seja explicação, comparação, previsão, argumentação. Quando você começa a pensar dessa forma argumentativa, técnica, científica, comparando coisas, analisando 2 lados da moeda, quando você consegue ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de atitude, quando isso parte de você, você pode ter certeza, você estará melhor que 99% da população mundial. Porque esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento, as pessoas não estão nem aí, elas não ligam. Vamos supor aqui, eu trabalho aqui com o YouTube. Eu posso pedir uma explicação aqui sobre o algoritmo do YouTube, como é que ele funciona, como que eu faço para postar os vídeos da maneira correta, como fazer as capas dos vídeos corretamente. E o ChatGPT tem todas essas informações para me entregar. A questão é, eu sou a pessoa que vai atrás, e é o que eu incentivo para os meus alunos. Vá atrás das informações. Hoje em dia está tudo disponível. Sempre esteve com o Google, a internet sempre esteve. Só que com o ChatGPT, ele te dá de mão beijada exatamente o que você precisa, ok? Então não importa a área de atuação sua, você vai utilizar esse conhecimento. E é interessante, é claro, se você não vê uma função disso para sua vida, é interessante. Cara, o que que eu quero aprender? Quais são as coisas úteis que eu posso pedir para o ChatGPT me explicar? O que que vai ajudar melhor no meu desenvolvimento pessoal? É mais produtividade? São formas de dialogar melhor? É melhorando a minha didática? Melhorando o meu comportamento? Ou qualquer coisa do tipo? Enfim, com esses tipos de prompt você vai conseguir extrair tudo isso do ChatGPT, ok? Agora vamos passar para coisas mais avançadas ainda. Primeiro vamos começar com as instruções personalizadas, ok? Bom, agora que você já aprendeu sobre funções e palavras importantes, sobre os tipos de prompt que você pode inserir para obter resultados melhores no ChatGPT, eu vou te passar um recurso extremamente útil, que são as instruções personalizadas. Lucas, como é que funciona a instrução personalizada? Bom, para acessar, você clica aqui no seu nome, tá bom? Vai ter aqui um campo de instruções personalizadas. Você dá um clique nele, irão abrir 2 caixas para que você faça suas configurações. A primeira caixa é o que você gostaria que o ChatGPT soubesse sobre você para fornecer respostas melhores. Então aqui você vai colocar suas informações para trabalho com o ChatGPT. No nosso exemplo, vamos supor que eu sou aqui um escritor de contos de terror, tá bom? Para ficar fácil para todo mundo entender. Então, eu escrevo histórias de terror. Eu vou colocar aqui, ó. Eu escrevo histórias de terror. Meu nome é Lucas. Eu gosto de utilizar uma linguagem amedrontadora. Eu gosto de ficção científica. Meus personagens principais são sempre ratos. Você vê que eu tô personalizando, ó, colocando as coisas do jeito que eu quero. Eu coloquei aqui meus personagens principais das minhas histórias, né? Eles são sempre ratos. Eu coloquei aqui como uma característica. E eu posso deixar aqui dessa forma. Então, o que que você tem que entender? Que você vai colocar aqui exatamente a função do seu trabalho. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou um vendedor. Então, você coloca aqui. Eu sou um vendedor. O meu produto é esse. A minha base de preços vai de 500 a 700 reais. Ou vai de 30 a 40 reais, não sei. Ou você vai colocar aqui como é basicamente a sua personalidade. É claro, eu estou criando uma persona aqui, tá bom, pessoal? Eu não sou isso aqui, eu não faço isso aqui, mas é para que vocês entendam melhor. Então aqui no meu caso, escrevo histórias de terror, meu nome é Lucas, eu gosto de utilizar linguagem amedrontadora nas minhas histórias,
Eu gosto de ficção científica e os meus personagens principais são sempre ratos, ratinhos, ok? No campo abaixo, eu tenho como você gostaria que o ChatGPT respondesse. Então, como é que eu quero que o ChatGPT me responda? Eu posso colocar. Se eu estou escrevendo histórias de terror, eu quero que o ChatGPT me ajude com as histórias. Lucas, preciso colocar histórias de terror? Não, porque já tá aqui, ó, histórias de terror. Lembra? O campo de baixo é o complemento de cima. Eu quero que o ChatGPT me ajude com as minhas histórias. Já tá aqui terror, ele já sabe que é terror, ok? Eu preciso ser mais criativo. Preciso de mais criatividade. Posso colocar que eu gosto de histórias de terror com um final feliz. Posso colocar aqui, ó, porque ele vai levar tudo isso em consideração para quando eu pedir para ele criar uma história para mim. Já até dei um spoiler aqui do que eu vou fazer, mas vai funcionar bem. Eu quero que ele me responda sempre também me chamando de Pequeno Milagre. Sempre que ele se referir a mim, ele vai me chamar de Pequeno Milagre. Quero que ele utilize uma linguagem parecida com a de Edgar Allan Poe, um escritor de histórias de terror. Então, olha que interessante, pessoal. No campo de cima, eu tenho tudo que eu sou e tudo que eu faço. No campo de baixo, eu tenho tudo que eu quero que o ChatGPT me dê para ajudar o que eu faço aqui em cima. Entendeu? É basicamente isso. Não tem muito segredo. A questão é você identificar o seu problema, ok? Qual que é o meu problema aqui? Criar uma história de terror. Esse é meu problema. Eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que identificar esse problema, configurar o que eu sou, tá? A minha personalidade e configurar o que eu quero que ele me ajude. É difícil de configurar? Da primeira vez, vai ser um pouco mais difícil, mas é necessário que você se conheça e conheça o seu trabalho. O que você é? Você é um secretário ou uma secretária? Então você vai colocar aqui. Você é secretária da empresa tal, o seu nome é tal. Essas são as suas funções diárias. O que você precisa? Ajuda para responder e-mails mais rápido? Precisa organizar tabelas? Analisar resultados? Você pode colocar tudo isso aqui, ok? É imprescindível que você tenha uma função. Diferente do que a gente mexeu lá no chat normal, nas instruções personalizadas, meio que nós vamos focar em um tema só. Então a gente não vai ficar abrindo várias páginas e falando sobre qualquer coisa. Não, aqui a gente vai focar em um tema só específico e vai utilizar as instruções para potencializar todo esse tema, ok? Feito isso, pessoal, você pode dar um salvar aqui. Salvou, já está ativado, tá bom? Você pode utilizar essa função com ou sem o plano pago, tá bom? E a gente vai pedir agora, ó, eu quero uma história de terror. Só isso. Por quê? Porque a maioria do que eu quero no meu prompt já está nas instruções personalizadas. Então, eu economizo tempo, ok? Economizo tempo. Então, vou dar um ok aqui e a gente vai analisar o resultado junto. Bom, agora a gente pode analisar aqui o resultado. Vamos lá. Pequeno Milagre. Eis uma história de terror que, espero, agite as sombras de tua imaginação, embebida nos tons de Edgar Allan Poe. Então lembra, pessoal, eu pedi para ele se referir a mim como Pequeno Milagre. Então, eu não coloquei no prompt aqui no texto, mas já está lá nas instruções personalizadas. Olha que interessante. Outra coisa, ele mandou aqui para mim uma história. Então, antes dele mandar a história, ele me chamou pelo que eu pedi e olha como ele falou ao apresentar a história. Espero agite as sombras de tua imaginação. Esse tipo de linguagem aqui é a linguagem de Edgar Allan Poe. Eu pedi para ele meio que roubar o linguajar de Edgar Allan Poe. Isso aqui é algo extremamente útil. Por quê? O conteúdo de Edgar Allan Poe está por toda a internet. Então eu consigo mimetizar ali a forma com que ele escreve. Eu não, né? Quem consegue é o ChatGPT. Mas eu posso pedir para o ChatGPT fazer isso. Olha que curioso. Também temos aqui o título, O Sussurro das Paredes. Então vou contar aqui um pequeno trecho da história para que vocês vejam como ela saiu. Reparem que o nosso prompt de pedir aqui essa história, ele foi bem simples. Só que ele foi simples, o resultado foi ótimo. Por que o resultado foi ótimo? Porque, lembre-se, as instruções personalizadas, ó. Tudo isso aqui poderia ter sido escrito aqui no campo de prompt. Poderia. Só que se eu escrevo nas instruções personalizadas, primeiro ponto, eu não preciso escrever aqui. E segundo ponto, todas as janelas que eu abrir a partir de agora vão seguir
este padrão. Até por isso tem o botão de ativar e desativar, ok? Então, sempre que eu quiser criar histórias de terror, ativo o botão. Essa é uma forma de escrever prompts? É, só que é uma forma um pouco mais sofisticada, posso dizer assim, sofisticada de escrever os prompts. Meio que eu padronizo tudo antes e depois eu chego aqui e peço o básico. Ok, também é uma forma de escrever prompts, é uma forma de engenharia de prompts, só que é feita por um campo específico, não tem problema nenhum. Vamos lá para a história. Numa noite invernosa, a luz pálida da lua iluminava um antigo casarão esquecido nas colinas. Dentro, um jovem cientista, Arthur, dedicava-se a um experimento arrojado, a comunicação com as espécies, além da compreensão humana. Seu laboratório, você pode ver aqui. O nome do cientista é Arthur, ele está num laboratório. Isso te lembra algo que está aqui nas instruções personalizadas? Lembra? Meus personagens principais, eu sempre coloco eles como ratos, lembra? São ratinhos. E curiosamente, o ChatGPT deu um jeito de o meu protagonista Arthur estar dentro de um laboratório. Será que Arthur seria um rato? Bom, ele não diz isso aqui na história, mas fica aí a reflexão para vocês. Cuidado com as coisas que você coloca, porque o ChatGPT vai fazer de tudo para introduzir aquelas palavras lá das instruções nos seus conteúdos. Beleza? Bom, seu laboratório repleto de equipamentos estranhos e antigos tomos escondia segredos sombrios. Arthur, obcecado pela ideia de transcender os limites da ciência, começou a ouvir sussurros. Bom, pessoal, e aqui para não ficar muito longo essa parte, eu vou interromper por aqui, tá bom? Mas tem a história aqui, completa, começo e meio e fim, sempre seguindo ali as minhas instruções personalizadas. Inclusive no final aqui, assim pequeno milagre, termina a história. Uma jornada através do desconhecido, onde o medo encontra a redenção, e onde os sussurros das paredes antigas servem de lembrete de que há mistérios que transcendem a nossa compreensão, mas que, ao final, a luz da razão e a escolha pela simplicidade podem trazer um final feliz. Então lembra? Minhas histórias sempre terminam em final feliz, e ele colocou esse aspecto, o final feliz aqui nessa história que ele criou. Tudo isso foi feito com um prompt simples, mas, é claro, eu utilizei instruções personalizadas, ok? Bom, agora que eu não vou mais criar histórias de terror, eu posso desativá-las. Assim você aprendeu a utilizar aí da melhor forma possível as instruções personalizadas. Então, bora para o próximo tópico. Vamos lá. Outra função bem útil aqui dentro da ferramenta é a opção de ChatGPT Vision. O ChatGPT Vision é basicamente utilizar os algoritmos de inteligência artificial do ChatGPT e o seu banco de dados para identificar imagens, ok? Então vou inserir aqui uma imagem e vocês vão ver como ele faz uma análise dessa imagem. Para inserir imagem é bem simples, tá bom? Você faz o download aí no seu computador, no seu celular e clica aqui nesse botãozinho do lado esquerdo. A imagem que eu selecionei foram essas duas crianças aqui, tá bom? É um desenho aqui feito à mão, beleza? E eu posso mandar para o ChatGPT. E depois de fazer o upload da imagem, mandar para ele, ele me deu aqui uma descrição dessa imagem. Repare que ela está em inglês, mas não tem problema, eu coloquei aqui traduza para português e ele colocou aqui. A imagem que você fez upload parece ser um desenho de duas crianças felizes. A criança da esquerda está vestindo um vestido amarelo com detalhes roxos e tem cabelo loiro adornado com presilhas verdes, com linhas irradiando que sugerem brilho ou vivacidade. Então você pode ver aqui, é basicamente a descrição da garota, ok? E a criança à direita está vestindo uma camisa verde com shorts azuis e tem cabelos castanhos encaracolados. Novamente, o ChatGPT acertou. E fala também sobre o estilo do desenho. O estilo do desenho é reminiscente de desenhos de crianças, feitos com giz de cera, com linhas simples e cores brilhantes chapadas. Parece ser algo que poderia ser criado por crianças ou para um livro infantil. Tá aqui, pessoal, como você pode utilizar o ChatGPT Vision para te ajudar. E aqui vem algumas perguntas. Lucas, o que mais ele consegue analisar? Bom, atualmente, ele analisa coisas simples, desenhos, estilos artísticos, cores, ele entende números, ele entende até letras. Então você pode colocar aqui um pergaminho
escrito em árabe, em qualquer idioma e pedir para ele fazer a tradução daquele pergaminho, daquele papígrafo. Eu nem sei direito como é que fala aquilo, mas ele vai conseguir traduzir tudo isso aqui para português com o ChatGPT Vision, ok? É basicamente enxergar algo e descrever. Funciona muito bem. Lucas, vai servir para quero entender o raio-x da minha irmã que quebrou o braço. Vai servir para isso? Cara, vai servir sim. Só que, mesmo em análises de cunho mais científico e de cunho mais para saúde, existe aquela linha entre o que dá para perceber facilmente e o que é bem específico que só um médico vai conseguir detectar. Então ele meio que fica perambulando ali pelo simples intermediário, coisas bem específicas ele não consegue enxergar, ok? É basicamente assim que funciona o nosso querido ChatGPT Vision. Pode ser útil aí para alguma coisa que você vá criar ou queira entender. Bom, pessoal, agora vamos para a criação de imagens com o ChatGPT. Lucas, o ChatGPT pode criar imagens? Você tinha falado que ele era texto para texto e não texto para imagens. Pois é, pessoal. A questão é que existe uma extensão oculta dentro do ChatGPT que basicamente coloca o DALL-E dentro do ChatGPT. Vamos lá, o contexto. O ChatGPT é uma plataforma de texto para texto. O DALL-E é uma plataforma de texto para imagens, ok? Ele é um criador de imagens. Ambos são produtos da mesma empresa, a OpenAI. Ela é dona dos dois. E ela integrou o DALL-E dentro do ChatGPT versão 4. Então, se você tem o plano de ChatGPT versão Plus, você pode criar as imagens dentro do ChatGPT, tá bom? Eu não lembro se na versão 3.5, que é a versão básica, pode criar imagens, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu não lembro. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Mas, até onde eu sei, apenas a versão 4 pode criar imagens. E para criar imagens é bem simples, você não precisa fazer nada demais. Vem aqui no campo abaixo, tá? O meu já sumiu aqui, mas você pode colocar aqui no campo abaixo, cria a imagem de alguma coisa. No meu caso, você pode ver que eu coloquei, crie um brasileiro. Então, o que, que vai acontecer? O DALL-E que está por dentro do ChatGPT vai entender aquela mensagem e vai falar, pô, criação de imagens, agora é minha vez. Então ele vai entrar, vai criar uma imagem para você e depois o ChatGPT vai colocar uma legenda na sua imagem, ok? É basicamente assim que funciona. Lucas, a qualidade das imagens é boa? Sim, pessoal, é muito, muito boa. Compete, é claro que não está no nível, mas chega a competir com o Midjourney, que seria a melhor inteligência artificial para a criação de imagens. Inclusive, fiz um tutorial dela recentemente, um tutorial completo, muito especial. Cara, talvez o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida, recomendo que você assista, ok? A qualidade é boa e... Lucas, como que eu crio imagens melhores? Lembre-se, pessoal, não vai ter diferença de criação de textos melhores para imagens melhores. Lembre-se da regra. Quanto melhor o seu prompt, melhor o seu texto, melhor suas respostas. Para imagens é a mesma coisa. Quanto melhor o seu texto, melhor o seu prompt, melhor as suas imagens. Só que aqui eu usei um exemplo bem básico, tá bom? Coloquei aqui, criou um brasileiro, criou um brasileiro. Lembre-se, isso aqui vai seguir sempre o que você pede. Ele segue à risca. Lembra que o ChatGPT seguia à risca os nossos textos? E ele respondia à risca as nossas solicitações? Então, o DALL-E aqui dentro do ChatGPT é a mesma coisa. Ó. Você pode ver aqui. Esse é um brasileiro, certo? Eu pedi aqui, faça ele ainda mais brasileiro. E esse foi o resultado. Então você pode ver que aqui tinha um cara na praia de Copacabana, tá bom? Aqui tem um morro, aqui tem uma praia, aqui tem uma pessoa com a bandeira do Brasil e beleza. E aqui eu pedi para ele ser mais brasileiro, olha que interessante. E aí ele colocou uma bola na mão do cara, camisa da seleção, o cara sorrindo na praia, um pessoal jogando vôlei aqui atrás, outra bandeira do Brasil. Tá, só que você pode ir mais a fundo. Deixe ele ultra brasileiro. E o que a inteligência artificial entende? Vou colocar mais aspectos relacionados a Brasil. Só que aí ela vai exagerando, ó. Deixei ele ultra brasileiro. O cara, inclusive, virou uma mulher, uma dançarina de carnaval aqui, ó. Dançarina de carnaval. Outro aspecto interessante, o pessoal aqui com os tambores, tá dentro de um sambódromo, tá com roupa de carnaval, tá com pandeiro, bandeira do Brasil pra todo lado, guaranazinho na mão, é óbvio, né?
brasileiro, mas você pode elevar isso ao patamar que você quiser. Mas lembre-se, a inteligência artificial vai atender todas as suas solicitações. Faça com que ele seja extremamente ultra brasileiro no máximo. E aí o que acontece? Um cara gigantesco, vou até aumentar a imagem aqui, é um cara gigantesco, com a bandeira do Brasil gigante, Cristo Redentor, um símbolo da Copa do Mundo aqui, ó, do lado, um monte de pessoa na rua festejando o carnaval e por aí vai. E você pode elevar isso ainda mais. Deixe ele ultra extremamente brasileiro, very hard em nível ultra galáctico. E aqui você vê que tem um cara gigante no meio da galáxia, uma bola de futebol aqui. Tem uma bola de futebol americano, não sei porquê, tá? Mas o algoritmo deve ter confundido o futebol normal com o futebol americano. Mas tem Cristo Redentor, bandeira, caipirinha na mão, sambódromo, gente dançando pra todo lado. É isso que a inteligência artificial considera ser ultra brasileira em nível galáctico. É exatamente isso, ok? Lucas, então o que eu posso pedir de interessante aí? Ah, sei lá, você pode pedir o que você quiser, uma Ferrari. Vai sair uma Ferrari. Você pode pedir um modelo de Ferrari para 2054. Não existe ainda, mas ele vai tentar imaginar um carro futurista, mesmo ainda sendo uma Ferrari. Então lembre-se, suas solicitações que vão forjar ali o seu resultado, ok? Eu até tentei aqui transformar ele num americano, né? Porque eu já fiz esse teste antes, tá? Eu tenho que falar pra vocês, já fiz esse teste antes. Mas eu não consegui porque acabou o meu limite aqui nas próximas horas. Lembra? O ChatGPT-4 ele tem um limite. Então eu deixei aqui pra mostrar pra vocês a dica. Cuidado com o limite, porque se você utilizar muito, eu tô utilizando muito aqui por causa da aula, né? Mas se você utiliza muito, você fica um tempinho sem poder utilizar. Então eu posso voltar daqui a pouco pra estar utilizando ele. Mas a questão é que eu queria transformar ele em um americano comum. E o que queria acontecer? Basicamente, ele ia sumir aqui com tudo que tem de aspecto brasileiro e ia colocar tudo americano. Então, ia colocar o quê? Cidade, Nova York, Estátua da Liberdade, dólar, tudo que tem a ver com americano. Lembre-se, a inteligência artificial tem o seu banco de dados. O seu banco de dados é o que ela utiliza como ferramenta de busca. Então, o que tem nesse banco de dados? Cara, lá deve ter que brasileiro é só samba, futebol e o que os gringos acham da gente, é o que deve ter lá. Você tem que entender isso na hora de fazer suas criações com imagem. Eu até falo no curso de Midjourney. Não adianta você tentar inventar um ser humano de 4 metros de altura andando de bicicleta, porque não existe uma bicicleta de 4 metros de altura, até onde eu sei. Mas, para coisas do cotidiano que já existem, isso aqui é muito bom. Por exemplo, cria uma imagem do Super Mario Bros. Beleza, vai ser a coisa mais simples do mundo. Agora, crie o Mario Bros abraçando o Sonic e abraçando o Kratos do God of War. Então, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais trabalhado, porque é uma imagem que não existe. Serão pegos vários parâmetros do banco de dados para tentar montar tudo isso para vocês. Pode ficar bom ou pode ficar ruim. Aí depende muito da qualidade do algoritmo que você está utilizando e a época, é claro. Se você pegar daqui 2 anos, isso aqui vai ser um negócio absurdo, tá bom? Se quiser saber mais sobre isso, lembre-se. O curso de Midjourney foi lançado recentemente, o nosso curso gratuito. Agora, se você já é aluno do meu curso pago, isso aqui para você é só a pontinha do iceberg, né? Mas, bora para a próxima. Bom, pessoal, outra coisa que o ChatGPT faz muito bem é a leitura de documentos. Então, para ilustrar isso e te apresentar essa função, eu tenho aqui um artigo científico, tá bom? Que eu vou baixar em PDF, tá? É um artigo da Universidade de São Paulo e tal, fala sobre inteligência artificial, que é o tema desse vídeo. E aqui tá o PDF dele, tá? O autor é o Jaime Simão Sickman. Eu fiz o download desse arquivo em PDF, em português. Eu posso entrar aqui no ChatGPT e dar um clique aqui no botão de arquivos e fazer o upload desse documento. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Tá aqui o documento. Eu renomeei ele de Magic 123, porque ele estava com um nome muito parecido com o tema do PDF, né, que é inteligência artificial. Mas para não deixar nenhuma pista para o ChatGPT para ver se ele realmente vai abrir esse documento e fazer a leitura, eu troquei aqui o nome do documento, tá bom? Então, feito isso, eu posso fazer uma pergunta para ele. Qual o conteúdo desse PDF? E vou pedir para ele me responder em português. Isso aqui é uma dica extra. Geralmente, quando você envia um arquivo, ele tem a tendência a te responder em inglês, porque é a língua universal. Mas,
colocar aqui responda em português. Depois disso é só enviar e ele vai fazer a leitura. Eu vou acelerar o vídeo aqui rapidamente e já volto. E tá aqui nosso resultado. O documento MEDIC 123 PDF é um artigo acadêmico que aborda a relação entre inteligência artificial e a sociedade, explorando os avanços e riscos associados a essa tecnologia. O texto começa com uma produção sobre a origem e evolução histórica da IA, destacando a oscilação entre períodos de grande entusiasmo e desilusão. Aqui fala também um pouco sobre o autor do artigo e também tem algumas definições sobre IA e outros temas relacionados. Então, se você tiver um documento aí em PDF, algum gráfico, planilha, qualquer coisa desse tipo, você pode sim pedir ajuda para o ChatGPT, ok? Ele consegue fazer essa leitura e te auxiliar. Muito interessante também para quem é do ramo acadêmico, uma vez que você precisa ler vários artigos para retirar ali pedaços para elaborar a sua tese. Com o ChatGPT você não precisa ler o artigo inteiro, você pode pegar ali um bom contexto do que se trata e fazer a sua seleção para ver se você vai adicionar aquilo no seu trabalho ou não. Bom, uma ferramenta excelente. E legal que depois disso aqui, você pode continuar essa conversa. Como? Fazendo mais perguntas sobre o conteúdo do PDF ou pedindo um resumo do PDF, pedindo para ele elaborar algumas questões sobre esse tema. Enfim, para o ramo acadêmico, acho que isso aqui é fundamental, você vai precisar usar em um momento. E para todo mundo que trabalha com algum tipo de arquivo online, coisas do tipo, é uma excelente ferramenta também. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de uma função que talvez seja a cereja do bolo de tudo que nós temos no ChatGPT até o momento. É a função de criação de GPTs, ou seja, você pode criar os seus próprios chatbots personalizados. Então, aqui na barra lateral esquerda nós temos a opção de explorar. Quando você dá um clique nessa opção, você encontra vários outros chatbots, alguns criados por você e também alguns criados pela própria OpenAI. Então a gente acha muita coisa interessante aqui, como por exemplo, um chatbot específico para a criação de imagens, ok? Denominado DALL-E. Fora esse, temos vários outros, alguns com temas de programação, outros para temas de escrita, outros mais com temas infantis e por aí vai. Então, você pode ver que essa lista aqui, ela é praticamente infinita. O que são esses chatbots personalizados? Bom, basicamente, pessoal, são bots configurados para ter uma função específica. Aqui você pode ver que tem um professor de matemática, ó, Math Mentor. O que significa isso? Significa que dentro dessa conversa aqui com esse chatbot, ele vai saber tudo sobre matemática, ok? Bom, e você pode criar o seu próprio chatbot. Ao clicar em explorar, você vai ter a opção de criar um GPT personalizado. Você pode dar um clique aqui no mais, e aqui o próprio ChatGPT te ensina a configurar, mas eu vou fazer aqui rapidamente com vocês. Ó. Primeira coisa, dá um clique aqui em configurar, você vai escolher uma imagem, ok? E você pode utilizar o próprio DALL-E. Sim, aquele que a gente utilizou para criar imagens no ChatGPT, ele está aqui, ó. Use o DALL-E para criar uma imagem. Então vai criar uma imagem aleatória aqui. Você pode colocar um nome nesse chatbot. Eu vou colocar aqui um professor de geografia. Posso colocar uma descrição. Qual descrição? Ah, um chatbot que sabe tudo sobre geografia. A imagem já foi gerada aqui, você pode clicar nela e trocar várias e várias vezes, tá bom? Não tem problema. Instruções. O que esse ChatGPT faz? E é aqui o pulo do gato. Você lembra lá nas instruções personalizadas, onde você configurou tudo que você queria que o ChatGPT fizesse por você? Você configurou até a sua personalidade lá dentro, para ele te ajudar. Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Então, o que eu vou colocar aqui? Esse chatbot é uma persona que sabe tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é para quê, pessoal? Basicamente, eu estou configurando um chatbot específico para falar desse assunto, ok? E você pode fazer isso para tudo, tudo que você imaginar. Existem pessoas que fazem chatbots aqui dentro do ChatGPT para responder e-mails. Outras pessoas fazem chatbots para atender clientes. Tudo aqui dentro do ChatGPT, ok?
Além disso, você pode configurar alguns starters para sua conversa. O que seria isso? Seriam aqueles botões que aparecem aqui quando você está conversando com o chat. Então, uma pergunta interessante seria: quando aconteceu a Segunda Guerra? Ok? Outra pergunta interessante: quem venceu a Segunda Guerra? Outra: quais os países envolvidos no conflito? Todas essas são perguntas corriqueiras sobre esse assunto. E você, caso queira, pode colocar essas perguntas também. No exemplo que eu dei para vocês, uma pessoa que usa isso aqui para responder e-mails automáticos, ela pode colocar aqui na primeira opção: cria um e-mail para responder o meu chefe, cria um e-mail para responder a minha mãe, cria um e-mail para responder convites de casamento, cria um e-mail para responder convites de sei lá o quê. Então ela pode colocar tudo padronizado aqui, quantos ela quiser, ok? Outra parte é sobre conhecimento. Se você está configurando um super chatbot com milhares e milhares de linhas, você não tem como colocar aqui nas instruções, porque isso aqui é limitado. Mas você pode colocar tudo em um PDF, fazer upload do PDF e mandar aqui para dentro do ChatGPT. Então, toda vez que ele tiver que responder, ele vai fazer a leitura completa do PDF, ok? E vai dar as melhores respostas possíveis. Lembre-se, aqui ele não vai dar as melhores respostas possíveis baseado somente no banco de dados dele. Aqui o ChatGPT vai dar a melhor resposta possível baseado nas suas instruções, no banco de dados dele e no arquivo que você fizer o upload aqui. Você também pode colocar aqui se ele tem a capacidade de pesquisar na internet e se ele pode gerar imagens. Tem também uma função de Code Interpreter, só que é um pouco mais avançada, é para quem mexe com programação. Bom, feito isso, você pode salvar o seu GPT. Vou salvar ele aqui apenas para mim. Bom, foi salvo e agora eu tenho aqui um professor de geografia com o foco em Segunda Guerra. Então eu posso fazer a primeira pergunta aqui: quando aconteceu a Segunda Guerra? E ele vai dar uma resposta, vamos ver. Ó, a Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1º de setembro de 1939 e 2 de setembro de 1945. Este conflito global envolveu a maior parte das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas: os aliados e as potências do eixo. E aí vai. Bom, pessoal, isso aqui é só um exemplo bem básico, tá bom? De como você pode construir o seu chatbot. Você pode ficar conversando com ele várias e várias vezes até que as respostas estejam do seu agrado. Se você não gostar, você volta lá e faz uma configuração novamente dele. Você pode configurar o que está lá dentro do PDF, você pode configurar as perguntas iniciais, você pode configurar tudo, trocar a foto e por aí vai, ok? É interessante notar que nos próximos dias existirá uma loja de GPTs. Então, além de você utilizar os GPTs que podem ser compartilhados por mim e outros criadores de conteúdo, você pode compartilhar os seus com seus amigos ou até mesmo vender esses chatbots personalizados. Então, se você manja, gosta bastante de criar ou criou algo que resolve a vida das outras pessoas, existirá um campo aqui dentro com uma loja e você pode colocar o seu GPT lá dentro, ok? Mas é claro que é muito novo ainda não está 100%, então é uma coisa mais avançada. Então a gente deixa isso um pouco mais para frente. O que você tem que saber agora é que você pode criar sim o seu chatbot personalizado aqui dentro e dar umas instruções bem legais para ele e também passar um conteúdo que seja do seu agrado. Um exemplo para mostrar para vocês, ó, eu tenho um chatbot aqui que mais de 50 pessoas estão utilizando, que já foram feitas várias e várias perguntas. É um chatbot onde respondo perguntas sobre YouTube, beleza? Outra coisa interessante aqui dentro da ferramenta é a loja de plugins. Se você utiliza a versão 4, você pode dar um clique aqui em cima no ChatGPT, ok? E você vai ter uma opção de plugins. Você pode habilitar esses plugins. Eu tenho alguns plugins que costumo utilizar, ok? Vou mostrar para vocês que, ao abrir esse campo, tem todos os plugins que eu já utilizei, tá bom? Mas se eu descer lá no final, eu acesso a Plugin Store. Sim, existem pessoas lançando plugins todo santo dia para o ChatGPT, beleza? E o que tem de interessante aqui, pessoal? Bom, a gente tinha, até recentemente, um leitor de PDF. O ChatGPT não lia PDFs, então a gente utilizava o plugin do leitor de PDF. Olha que coisa interessante. Nós temos também o Diagrams,
que serve para fazer mapas mentais dentro do ChatGPT. Bem interessante também. E por aí vai, tá, pessoal? Tem muita coisa. Você pode olhar aqui. Se a gente coloca no filtro aqui All, a gente consegue ver todos os plugins que existem. E, cara, são 260 páginas de plugin. Então, a dica é, você está precisando de um plugin para quê? Você está precisando de um plugin para ver tempo, temperatura? Coloca aqui. Não achou? Talvez colocar o tempo em inglês. Ó. Você coloca em inglês, já achou. Vários e vários plugins que falam sobre o tempo. Você quer saber sobre futebol? Você pode colocar aqui também, ó, alguns plugins de futebol. Você quer um plugin de PDF? Você coloca PDF, ó. Tem até um criador de PDF aqui, ó, bem interessante. Você precisa de mapas mentais? Você pode colocar aqui, ó, mapas mentais. Inclusive esse plugin aqui, Show Me, eu já utilizei bastante, ó. Enfim, pessoal, é tanta coisa que dá para fazer que é até absurdo falar. Mas eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês desse plugin aqui que é bem interessante. Ele cria mapas mentais, tá bom? Então, para instalar é bem simples, você pode dar um clique aqui no botão verde, no meu caso já está instalado, tá bom? Depois eu venho aqui no ChatGPT, seleciono esse plugin, ó, selecionei, ele vai aparecer aqui em cima, tá bom? E agora eu posso pedir, crie um mapa mental explicando o processo de mineração de Bitcoin. Um assunto um pouco mais complexo. Vou mandar para ele e tem alguns detalhes que vocês têm que ficar atento aqui, ok? Vamos lá. Primeiro detalhe, pessoal. O plugin está aqui em cima, ele já está ativado. Só que eu preciso mandar um gatilho para que esse plugin passe a funcionar. Lucas, você não explicou nada de gatilho, você só mandou criar um mapa mental aí e está criando. Certo, mas é porque eu já conheço o gatilho que ativa o plugin, ok? Qual que é o gatilho que ativa esse plugin? Crie um mapa mental. Toda vez que eu falar crie um mapa mental, esse plugin será ativado e eu vou criar um mapa mental. E aí vai depender muito do plugin que você está utilizando. Se você está utilizando um plugin de PDF e deixa ele ativado aqui, você pode falar crie um mapa mental. Ele não vai criar, porque ele é um arquivo de leitura de PDF, ok? Entenda. Cada um dos plugins que existem aqui na plataforma tem o seu próprio gatilho de ativação. No caso desse plugin de criação de mapas mentais, crie um mapa mental. Uma coisa interessante, pessoal, é que, normalmente, na maioria dos casos, você pode fazer duas coisas. São dois segredos muito bons. Primeiro, se o seu plugin é um plugin de PDF, você só precisa mandar, leia o PDF, ok? Isso vai funcionar em 90% dos casos. Nos outros 10%, você não vai conseguir ativar aquele plugin por algum motivo. E aí você manda o seguinte, você ativa o plugin aqui em cima, tá bom? Ativa o plugin aqui em cima e fala assim para o ChatGPT, me ensine a usar esse plugin. Quando você fizer isso, ele vai falar qual é a palavra-chave que vai ativar o plugin. Pronto, não tem segredo. Na verdade, isso aqui é um segredo, porque pouca gente percebeu isso. Mas eu tô falando aqui para vocês numa boa. Se você não tá conseguindo ativar o plugin por algum motivo, pede pro ChatGPT, me ensina a usar esse plugin? Pronto. Ele vai te ensinar, vai explicar tudo sobre ele. Não tem mais o que fazer, tá bom? É só isso, beleza? Como resultado da nossa explicação, tá aqui o nosso mapa mental, ó. Você pode ver que ficou bem bonitinho, ó. É bem interessante essa ferramenta, tá, pessoal? E você pode editar esse mapa mental. Você pode dar um clique aqui, você será redirecionado para uma outra janela e aqui você pode editar o seu mapa mental. Detalhe que você tem que ficar atento. Existe um site chamado Whimsical, ok? Esse site, ele cria mapas mentais. E por que que o ChatGPT conectou com esse site na criação do mapa mental? Lembra que os plugins da loja do ChatGPT não são criados pela OpenAI, ok? Esses plugins são criados por empresas terceiras. Então imagina que você tem uma empresa e você quer colocar o plugin dentro do ChatGPT. Então a sua empresa cria o plugin e coloca aqui dentro. O usuário vai utilizar o plugin, só que sempre haverá um link para mandar para a sua empresa, para o seu aplicativo, para o seu programa, ok? É por causa disso. Então, lembre-se, qualquer plugin que você utiliza não é responsabilidade da OpenAI, não é o ChatGPT. É um plugin rodando por trás do ChatGPT que está fazendo as coisas para você. E por que utilizar esses plugins? Porque o ChatGPT tem suas limitações. Por exemplo, ele não consegue criar um mapa mental como esse. Ele não consegue. Mas o plugin desta empresa não só cria por dentro do ChatGPT,
como te dar um link para você editar ele lá no próprio site da empresa. Então já fica a dica aqui, se você tem uma empresa, mexe com algum tipo de software, programa e qualquer coisa do tipo, seria interessante você exportar o seu plugin para dentro do ChatGPT, porque assim você consegue ganhar mais usuários, porque uma vez que a pessoa utiliza o seu plugin aqui dentro, ela pode ser redirecionada para o seu site. Se no seu site tiver algum plano de assinatura, algum benefício, a pessoa pode acabar se interessando, o que é o meu caso. Eu gosto muito de criar mapas mentais. Então, se eu ver interesse nesse tipo de mapa mental aqui, eu posso assinar esse produto aqui com certeza. Então, para mim, é muito eficiente, ok? E é por isso que, inclusive, a loja do ChatGPT aqui, a Plugin Store, ela tem, sei lá, acho que milhares de aplicativos, porque as empresas estão interessadas a colocar os seus negócios, suas capacidades aqui dentro. É porque é óbvio, né? Existem mais de 100 milhões de usuários no ChatGPT. Então, se você está aqui dentro, é como ter o seu aplicativo, o seu jogo, ranqueado lá no topo da Apple Store ou da Google Play Store. Imagina. Você ganha muito dinheiro. Por quê? Porque o seu aplicativo está lá no topo. Ele é um dos mais baixados para Android ou iOS. Então, faz sentido também colocar os aplicativos aqui na loja do ChatGPT. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, nessa super aula, você aprendeu tudo o que precisava sobre o ChatGPT, como as principais palavras, as principais funções, os principais tipos de prompt. Você aprendeu o que é um prompt e como utilizá-lo com sabedoria. Também aprendeu a utilizar as instruções personalizadas, o ChatGPT Vision para leitura de imagens, o ChatGPT com o DALL-E para criação de imagens. Você aprendeu leitura de documentos. Você aprendeu a criar o seu próprio GPT, aprendeu a utilizar a loja de plugins e como utilizar os plugins. Por essa aula é só. Aqui você já sabe muito mais do que a maioria das pessoas sobre essa ferramenta. Uma ferramenta que é capaz de mudar vidas. Eu não estou brincando. Esse conhecimento é capaz de mudar vidas, ok? Lembre-se, recentemente eu comecei a lançar alguns tutoriais completos aqui no canal. Então você pode encontrar, por exemplo, um tutorial completo sobre Midjourney, o melhor criador de imagens da atualidade, 100% atualizado. E também lancei um vídeo recentemente sobre o mapa da inteligência artificial, onde eu mostro todas as ferramentas que você precisa conhecer em 2024. Você precisa dominar essas ferramentas, senão você vai ficar para trás. A inteligência artificial está aí. Ela pode não roubar o seu emprego, mas uma pessoa que sabe utilizar isso da melhor maneira vai roubar, ok? Bom, se você quiser aprender mais sobre isso e utilizar essas ferramentas para ganhar dinheiro, colocar dinheiro no bolso, bom, o link do meu curso está aqui abaixo na descrição. Lá as aulas são mais diretas e focadas em ganhar dinheiro. Isso aqui é um mar de possibilidades e está começando agora. Novamente, muito obrigado pelos 100 mil inscritos. Alcançamos essa marca em um ano e é tudo graças a vocês. Mas por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.